nos vídeos anteriores você me viu falar de curva de demanda, onde representa o comportamento do consumidor, e esse comportamento está sendo expresso em unidades monetárias, porque ele está adquirindo, por exemplo, um produto ou um serviço. Você me viu falar também da curva de oferta, onde o gráfico já está até pronto aqui para vocês. E agora eu vou falar de mercado. O que é mercado? Mercado, como naquela propaganda, onde compradores encontram vendedores, ou vendedores encontram compradores. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma curva de oferta e o gráfico me diz que quando o preço está alto, ele quer vender uma quantidade alta. Quando o preço está baixo, ele quer vender uma quantidade baixa porque ele migra de setor. E o comportamento do demandante, ele é diferente. Ele faz isso aqui, ó. Então seria esse comportamento, ó. A curva de demanda. Então, a curva de demanda, ele está me mostrando que é o oposto. Quando eu tenho um preço alto, eu quero comprar uma quantidade baixa. Não é isso? Ó, preço alto, quantidade baixa. Quando o preço está baixo, ele quer comprar uma quantidade alta. Só que em oposição a isso, o ofertante quer o quê? Quer uma situação inversa. Ele quer um preço alto para vender uma quantidade alta, só que eu não tenho demanda nesse ponto aqui. Nem nesse, nos extremos. Onde é que eu passo a ter um encontro desses dois agentes econômicos? Aqui, ó. Nessa situação. Então, essa condição aqui, ó, é onde há a interseção entre quem produz, que é o ofertante, com quem deseja comprar, que é o chamado equilíbrio de mercado. Se a gente olhar aqui no próximo, ó, vamos manter as mesmas cores, eu tenho a curva verde para oferta e tenho a curva vermelha aqui, ó, para demanda. E eu posso mostrar para vocês a seguinte situação, ó. Nesse ponto específico aqui, ó, eu tenho o quê? O equilíbrio de mercado, onde a quantidade que o produtor deseja disponibilizar para o mercado é a quantidade que o demandante deseja comprar. E o preço que o demandante está disposto a pagar é o preço que o ofertante ou o produtor acha interessante receber. Então eu tenho uma situação de equilíbrio. Então eu tenho o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Evidente que a economia ela é extremamente sofisticada. E não necessariamente você vai chegar na economia e vai ter uma situação dessa sendo mostrada para você, como está aqui, nessa fotografia, né, que é esse gráfico parado, vamos dizer assim. Mas você tem em mente qual é o preço que você acha justo pagar, por exemplo, por um sapato. E aí o preço que você acha justo pagar por um sapato, você vai responder, né, R$100, 200, o que for pelo par de sapatos ou de tênis, é a quantidade que você vai levar. Como eu estou reagindo com relação ao preço praticado, é por isso que em condições de promoção ou de desconto, você fica muito motivado a levar mais, por causa disso daqui. Por quê? Porque eu tenho uma condição que você identifica que o preço está abaixo do equilíbrio. Então, ó, vamos considerar que o preço está baixo. Aqui, ó, é um preço de promoção, tá bom? E aí esse preço de promoção, o que que você olha? Existe esse ponto aqui, ó, que é a quantidade da oferta. E quando eu projeto isso, ó, vou até complementar aqui a curva de demanda, para tentar ver aqui, ó, a quantidade de demanda é muito alta. Por quê? Porque você identifica que o preço de promoção é muito atraente e você deseja comprar uma quantidade muito alta. Só que em muitas situações você chega na loja, a oferta é limitada e você não consegue levar tudo aquilo que você deseja. Isso é uma condição. Qual seria a segunda situação? Vou fazer aqui no próximo gráfico para que você possa entender melhor.
Quantidade está aqui bem na borda e o preço. E o zero. Então lembrando, ó, verde é oferta. O vermelho aqui, ó, é demanda. E eu tenho o chamado ponto de equilíbrio, não é isso? Ponto de equilíbrio está aqui na interseção, ó, que foi mostrado para você aqui, ó, ponto de equilíbrio, ou preço de equilíbrio, né? Então, essa situação aqui, onde eu tenho um preço de equilíbrio, e aqui eu tenho uma quantidade de equilíbrio. Vamos supor que você, numa outra região da cidade que você mora, do bairro que você mora, o preço médio praticado é maior do que na sua região. E aí quando você vai lá, você acaba descobrindo o quê? Você acaba descobrindo uma condição dessa daqui, ó, em que o preço é alto, e aí pelo preço ser alto, o que ocorre? Ó, a quantidade de demanda está aqui mais próxima do zero, e aí quando eu vejo na curva de oferta, ó, a quantidade de oferta está lá distante do zero. O que significa aquela condição que eu coloquei antes. O ofertante sempre quer praticar um preço mais alto, mas você deseja comprar um preço mais baixo, ou um preço de equilíbrio. Então você acaba tendo uma demanda menor do que a oferta que está tendo naquele mercado. Então, nesse processo aqui, você acabou de ver de uma maneira bem simples e direta qual é a relação que eu tenho entre oferta, demanda e o chamado equilíbrio de mercado, onde eu tenho, nesse caso, uma situação de preço alto, onde eu levo pouco e é ofertado muito. Uma situação oposta, onde eu tenho um preço de promoção, que eu estou chamando aqui, aí a oferta fica pequenininha, por exemplo, tá? E a demanda fica bem alta. Final de temporada, por exemplo, de moda, agora nós vamos entrar no inverno, você tem casacos no preço bom, mas você não tem o número que você deseja, por exemplo, ou a quantidade que você deseja, tá? E aqui no início, você tem toda a relação construída, e aqui é o chamado equilíbrio de mercado, onde há a interseção entre o produtor e o consumidor. Isso é economia para você de uma forma bem simples e direta.